fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias, cegos. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça! Bom dia, estamos no canal Força Educação mais uma vez. Eu quero lhe convidar a prosseguir nesse estudo bíblico acerca da importância da Páscoa e os riscos que nós vivenciamos nos dias de hoje, dentro de um período em que toda a nossa fé é conturbada, é contestada e principalmente é considerada como algo ultrapassado, algo que já não existe mais e que não é capaz de nos salvar. Pois bem, eu comecei com um pequeno trecho de um filme de Jesus, citando a passagem do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 16, em que ele, dentro do templo, tem um debate com os fariseus. Por que é importante isso? Porque esses mesmos homens que se consideravam santos, que se consideravam puros, que se consideravam superiores aos outros homens e que, portanto, estariam salvos, estes são os mesmos homens que hoje fecham os céus às demais pessoas. Jesus vai ter um embate com essas pessoas até o final da sua vida terrena. E nós precisamos, também nas nossas vidas terrenas, termos esse embate. Esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho da cruz. Quem são essas pessoas? Somos todos nós. Eu sei que durante vários séculos, desde o início da Idade Média, com a reunião da Igreja Católica, se firmou o entendimento de que os judeus mataram Jesus Cristo. Isso é falso. Profundamente falso. Pois não foram os judeus que mataram Jesus Cristo. Há hoje um entendimento que é propalado, que é divulgado como sendo verdadeiro, que diz não, Jesus Cristo foi morto pelos romanos e, portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana foi uma das assassinas de Cristo. Também é um ensinamento falso e vergonhoso. Então, quem matou Jesus Cristo? A hipocrisia, a falsidade, o orgulho, a pujança que o homem tem de ser melhor do que Deus, de ser mais importante do que a misericórdia de Deus. Esse foi de fato o motivo de Jesus Cristo ter sido crucificado. Mas esse era o plano de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus queria mostrar à humanidade que não por obras, não por ações humanas, não pelo entendimento humano, pois como Jesus disse, ele veio para os sãos, mas os sãos não o receberam. Ele veio para os sadios, mas os sadios o recusaram. Então ele foi para os loucos e os doentes. E na nossa interpretação moderna, falsos seguidores de Cristo, falsos apóstolos, falsos profetas, milagreiros de plantão, têm usado essa informação para justificar que todas as religiões são falsas, o que é um fato profundamente inverídico e falso. A questão não é a religião. Nenhuma religião tem o poder de salvar, pois somente quem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida poderá encontrar salvação da sua alma. Somente aquele que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia encontrará salvação da sua alma. Será feito filho de Deus. E isso não vem de obras. Isso vem pela fé e pelo amor de Deus. Então, nós precisamos passar a acreditar em Deus. E acreditar em Deus é desacreditar do homem. É deixar de buscar tanto as coisas do mundo material. Todo esse período de Páscoa eu tenho trazido vídeos em que me preocupam, pois infelizmente nós estamos vivendo um momento muito ruim, mas que eu não ouso dizer que seja o último momento, pois a maldade humana ainda vai chegar ao seu ápice, e o ápice da maldade humana não está em simplesmente
negar a Deus. Mas é muito mais do que isso. É negar que Deus tenha existido. Pois esta é uma heresia terrível. É até uma blasfêmia. E eu fico preocupado porque através de jogos, porque através de literatura, porque através de artes, através de outros ensinamentos, se dizem que o homem pode chegar a uma condição superior. Através do nosso canal, nós estamos ensinando todos os dias acerca não só da humanidade, da nossa vida, da nossa história, através da sociologia, mas também através da fé. E por que eu me preocupo tanto com a fé? Porque nenhum conhecimento é capaz de salvar. Nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Nenhum homem pode, por si mesmo, encontrar justificativa para os seus atos, para o seu egoísmo, para a sua maldade ou para a rebelião de Lúcifer. Sim, pois esta também é uma rebelião. Negar a Deus é uma atitude profundamente maligna e maldita. E eu provo através das Escrituras Sagradas, que nos dizem muito claramente, com as ações de Jesus Cristo, o que de fato Cristo fez. Cristo não foi um revolucionário político. Aliás, Cristo não queria ser um político e não buscou de forma alguma se aproximar dos líderes de sua época, se aproximar dos romanos. Cristo nunca saiu do território de Canaã. E por que eu falo Canaã e não Palestina? Porque Canaã é o termo que Deus usou quando falou com Moisés. O anjo do Senhor que apareceu a Moisés disse que ele conduziria o povo de Israel a uma terra que mana leite e mel. E a prova foi tão grande que em todo esse tempo o território de Israel, o território de Canaã, é abençoado por Deus. E todas as nações que forem amigas de Israel serão abençoadas por Deus. Talvez alguém venha dizer, mas Paulo, que loucura! Nós sabemos que Jesus veio para Israel, mas Israel negou Jesus. E eles foram amaldiçoados. Não, nunca foram amaldiçoados. Os apóstolos eram judeus. Jesus era judeu. E Jesus não veio para acabar com tudo aquilo que fora construído através dos séculos, através da história que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário, o que Jesus condenou, e ele deixa claro isso no capítulo 23, a partir do versículo 16, que agora eu vou ler para vocês. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Eu acabei de ler o capítulo 23, do verso 16 ao verso 25 do Evangelho de São Mateus. E por que eu me preocupo em ler? Para apresentar um conhecimento que seja verdadeiro dentro da palavra que foi Jesus Cristo.
Jesus Cristo não veio pregar um reino nessa terra. Jesus Cristo não veio salvar o povo de Israel do domínio romano. E não viria hoje salvar ninguém de domínio de ninguém. O único domínio que Jesus Cristo se importou em salvar foi o domínio espiritual, o domínio do mal, o domínio do príncipe deste mundo. E infelizmente, cada dia, a cada vídeo que eu vejo, a cada ensinamento, a cada publicação, a cada livro que eu leio, eu vejo que as hostes malignas prevalecem. São pessoas dizendo que não precisam mais orar, jejuar, se pôr de joelhos diante de Deus, pois são melhores do que aqueles que creem que fazem isso, porque fazem o bem. Irmãos, não sejais cegos. Não transformais a beleza e a fé desta palavra em maldição contra vós. Porque tudo aquilo que semeares também colherás. Assim diz o ensinamento de Cristo. Eu escuto, eu vejo muitas pessoas falando que o ensinamento de Deus mudou o entendimento, que Jesus não poderia se chamar Jesus, pois é um nome latino e não hebraico. Eu lamento dizer isso, mas o nome não importa. O próprio Abraão, quando se encontrou com Deus, pois este foi o único profeta que viu Deus face a face, e perguntou-lhe seu nome, e disse: mas quem eu devo dizer que me enviou a vós? E Deus respondeu: eu sou aquele que sou. Não precisa de um nome, pois o nome é construído por pessoas, e ele poderia estar em qualquer língua, em qualquer idioma ou dialeto, porque não poderia deixar de existir a fé, a convicção de que Deus está entre nós e que Ele pode nos salvar e que Ele pode abrandar o nosso sofrimento, ainda que para nós seja impossível, ainda que as dores que nós venhamos a sentir neste mundo, da inveja, da corrupção, da maldade, do hedonismo exacerbado, faça-nos desacreditar. Deus é maior do que isso. E Ele enviou seu Filho amado, seu primogênito, para morrer por nós naquela cruz. E é isso que a Páscoa significa. E é por isso que eu estou trazendo esse ensinamento, baseado na Bíblia, para que nós possamos aprender juntos e encontrarmos a salvação das nossas almas. Pois este mundo jamais será o inferno. Jamais. Pois Deus nos possibilita conhecer o amor que nos leva à salvação. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, aperta o botão de se inscrever e compartilha essa mensagem. Muito obrigado.